Oi, turma! Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje vamos dar uma pausa naquela série de resoluções de problemas e vamos ver um assunto da matemática que está tão ligado no dia a dia que vocês nem percebem, mas durante a aula vocês vão ver, tá? Então, ampliação e redução de figuras. Bem-vindo ao nosso canal. Lembrando que nossas aulas são digitais, então agora estamos ao vivo, mas essa mesma aula está disponível para vocês depois no YouTube ou no aplicativo do Educa Recife, tá? Vocês podem assistir pelo computador, pelo celular e pela própria televisão. Então, não esqueça que o aplicativo é para o aluno da rede municipal do Recife. Com esse aplicativo, você pode conversar conosco aqui ao vivo. Hoje, no chat, conversando com você ao vivo, está a professora Vilma Campos, de Artes. Oi, gente, bom dia. Todo mundo aí animado para a aula de matemática? Parece bem interessante o tema de hoje. Bora lá? Estou esperando vocês aqui no chat. Sem esquecer da turma da equipe de Libras, que é maravilhosa. Olha só, aqui tem os dois QR Code, tá? Vocês podem baixar o aplicativo por aqui, independente do sistema operacional de vocês, tá? Então, eu sou ruim de pegar o código na televisão. Não tem problema, gente. Vai lá na loja do aplicativo e baixa o Educa Recife, que com certeza você vai ter muitas vantagens. Por que vantagem? Porque o aluno da Prefeitura do Recife, quando está no aplicativo, não usa seus dados da internet. É a Prefeitura que está financiando esses dados, tá? Então, não esqueça de se inscrever no Educa Recife no YouTube e baixar o aplicativo. Bem, mas hoje vamos falar de quê? Ampliação e redução, certo? Aqui vocês estão vendo, eu coloquei duas árvores, na verdade duas figuras, porque eu não posso reduzir um objeto real, mas eu botei a figura ampliada, ou seja, grande, e a figura reduzida, quer dizer, pequenininho. Bom, mas vamos lá, recapitulando. Eu deixei com vocês para vocês pesquisarem o que era ângulo, o que era ampliar, reduzir, duplicar, triplicar. Vamos dar uma olhadinha no que eu trouxe? Antes de entrar no mapa dos conceitos, vamos lembrar que matemática, ela é toda interligada, não tem caixinha, tá, gente? Então, aqui já está diferente das conexões que eu trouxe nas outras aulas. Eu peguei das aulas passadas apenas a multiplicação, a divisão, a soma e a contagem. Olha os dedinhos ali. Posso contar nos dedos, professora? Pode. Quando é que eu não vou contar nos dedos? Quando a coisa foi tão natural para vocês que não precisa contar nos dedos, né? Dizem os cientistas da neurociência que a gente tem como se fossem os dedinhos dentro da cabeça da gente, e a gente faz as contas assim, no cálculo mental. Bom, e o que a multiplicação tem a ver com ampliação e redução? Ora, eu posso multiplicar o tamanho, mas também eu posso somar. A gente vai explicar direitinho, com um pouco mais de detalhes, isso aí. Eita, professora, tem uma palavra aí complicada. Homotetia. Não se preocupe, não. É só uma palavra nova para vocês entenderem o significado. Vocês aprendem tantas palavras em outras línguas, né? Por exemplo, fake news. Fake news é notícia falsa, mas vocês rapidinho aprenderam. Então, esquece esse negócio de que é complicado, é difícil, é apenas uma palavra nova. E tem a ver com fração. Fração, professora, vocês vão ver, fração é simples. Mas a gente não vai ver isso agora, a gente vai falar sobre ampliação e redução. Eu trouxe algumas palavras, espero que combine com as palavras das pesquisas de vocês, tá? Porque tem setinha sem nada para vocês completarem. Vocês podem completar
esse mapa com desenhos, com palavras novas. Então, sem esquecer, reduzir, eu posso considerar diminuir, encolher. Efeito de afastamento, né? Quanto mais longe, mais a gente enxerga miudinho. E tornar menor. Ampliar é o oposto. Então, é o inverso, é o oposto. Então, se reduzir era diminuir, ampliar é aumentar, expandir, estender. Efeito de aproximar, né? Dilatar, alargar. Professora, posso achar mais? Pode. E se eu quiser desenhar? Desenhe. Mas pega teu caderno e completa, e vai atrás, vai buscar. Professora, isso não é matemática não, isso é português. Tudo está misturado. Matemática, português, não importa. Está tudo junto e misturado. Então, vamos lá. Duplicar. Ora, duplicar, 2. Multiplicar por 2. 1 mais 1, 2. Acabei de duplicar, tá? Dobrar. Repetir 2 vezes, né? Ó, somar com multiplicar. A gente já viu que multiplicação são somas consecutivas do mesmo valor. Triplicar. Ah, esse merece o quadro grande, porque tem uma palavra nova aí, até para mim, gente. Quando eu fui montar a aula, me deparei com uma palavra que eu nunca tinha visto. Essa aqui em cima, ó. Tresdobrar. Alguém já conheceu? Tem alguém no chat, Vilma? Temos Sabino aqui no chat, né? Deu um bom dia aqui. Bom dia, Sabino. E outros que têm, acho que um pouco de vergonha, às vezes, né? De falar, de se colocar. Mas estamos aqui. Pois é, Sabino. Tresdobrar. Você conhecia? Eu não conhecia, não. Não. Mas, veja. Eita, professor. Professor não conhecia. Gente, nós somos pessoas, a gente sempre está aprendendo. Eu espero morrer bem velhinha, sempre aprendendo alguma coisa a mais, tá? Então, vamos ver? O zoom, olha a ampliação do carrinho, olha o carrinho aumentando. Então, o zoom de ampliação é feito de aproximar. Mas temos o contrário, temos o de redução. Olha o trem indo embora. Quando o trem vai embora, vai diminuindo, a gente vai enxergando menorzinho. É o efeito de afastamento. E esse binóculo? Pois é, a gente usa o binóculo para aproximar. Faz parte da vida. Bom, o zoom de redução a gente convive desde pequeno, que são os brinquedos. A grande maioria, ele tem uma redução que pode se enquadrar em redução matemática. Quer dizer, é proporcional. Professora, sei o que é isso não. Não tem problema não, gente. A gente vai ver. O que você tem que entender é que se eu tenho uma bonequinha que ela supõe-se que ela está fazendo, representando uma pessoa assim, forte, cheinha. Vamos lá. Essa bonequinha aqui, ela é uma redução. E a maioria dos brinquedos são reduções. Então, vocês convivem com esta matemática. Para que serve a matemática? Aí, ó. Fazer brinquedo. Mas tem mais coisa. A matemática, ela também está preocupada com a inclusão, está preocupada na questão da diversidade. Ela é muito utilizada no mundo do adulto também. Esta aí, ampliar e reduzir. Eu sempre vou trazer um pouco do para que tá, onde está a matemática. Vamos lá. Olha que bacana. Será que pode ficar bem grande? Olha só. Essa é uma foto do setor educacional, tá? Do Museu do Amanhã. É uma maquete. Maquete é isso, gente. É pegar um prédio e fazer como se fosse uma casinha de brinquedo. Neste caso aqui, ela é muito especial porque ela serve para ajudar as pessoas deficientes visuais ver através do tato aquele monumento, ou no caso aí monumento porque não deixa de ser, mas aquela edificação. Neste caso aqui, e aqui ele traz a parte interna, para ver como é que era dentro e tudo mais. Veja que isso tem a ver, você vê isso também
quando você vai comprar um apartamento, aí tá lá a maquete para você ver como é que era, a casa e tantas outras coisas. Mas artes, tem muito disso. E quem melhor para falar de artes? Vai falar da matemática, ó. Só que ela não vai falar de matemática, mas quem melhor? Essa matemática que está por trás da realidade é a professora Vilma, porque é a área dela. Ó, professora. Pois é, tá tão interessante a aula. Nossa, eu amei, tô amando, viu? Essa coisa da redução, da ampliação na arte, a matemática ela auxilia a arte, né? É uma disciplina que vai fazer essa troca, vai ajudar os artistas a trabalhar com essas ideias de ampliação de uma forma mais técnica. É uma Né? ferramenta. É uma ferramenta. Agora, assim, a ampliação na arte ela vai ter a subjetividade atrelada a ela, né? Para que o artista amplia ou reduz? Né? Para criar uma ideia, para passar um sentimento. Né? No caso, às vezes, ele não trabalha a proporção, às vezes ele faz o oposto. Ele tira a proporção para dar mais sentido. Você vê, às vezes, uma imagem que as mãos estão enormes. Por quê? Porque ele quer dar força a essa ideia. Então, é bem interessante aí essa ferramenta da matemática auxiliando os artistas a compor suas ideias. Muito bom. Pois é, gente. Então, sem esquecer que a matemática ela é exata, tá? Como o Vilma tanto falou, você às vezes precisa de uma distorção, e aí você não está falando de ampliação e redução proporcional, que é essa ferramenta que a matemática entrega, engasgou. Olha só, é essa ferramenta que a matemática entrega. Por que eu trouxe isso? Por que eu pedi para a professora Vilma falar? Porque muitos alunos fazem assim, professora, para que serve a matemática? Para que eu estou estudando isso? Gente, além disso aqui, ajuda na construção civil, ajuda em tantas outras coisas que você nem imagina. Mas, vamos dar continuidade. Aqui ampliação. Olha só. Aqui é o que, gente? O celular procurando um texto, está bem pequenininho. Eu aumento, amplio. Né? Então, esse movimento do dedo de afastar o polegar e o indicador é para ampliar uma tela de celular. Então, está na tua vida. Foi possível por quê? É possível por conta dos algoritmos matemáticos. Então, tem toda uma matemática por trás disso. Está na vida. Eita! E agora, retângulo. Professora, retângulo? O que tem a ver o retângulo com ampliação e redução? Na verdade, esse polígono de 4 lados, com os vértices aqui, que é o encontro dos lados, tá de amarelinho. Gente, tá exagerado esse vértice, tá? Eu botei um ponto assim, uma bolinha, mas é só o encontro. Os ângulos, por conta da atividade que eu deixei na aula anterior, que era para vocês encontrarem os retângulos que são ampliação ou redução. O que eu preciso saber na hora de ampliar e reduzir na matemática? O conceito de reta, que é uma reta. A professora Sana botou 2 setinhas, uma do lado de cá e uma do lado de cá. Gente, a reta não tem fim. Quando você parte, quando você não indica que tem a setinha, quer dizer, indica para o outro lado, quer dizer que eu estou numa semi-reta. E se eu botar só um pedacinho, não posso dizer que é reto, não. Aí você está usando no sentido que não é matemático. Reto no sentido de que não está curvo. Mas aí é um segmento de reta. Quem é o segmento de reta? Aqui são os lados do meu retângulo, que é um polígono. A gente vai precisar disso. O professor aqui está dizendo que não tem fim e positivo. Porque quando a gente vê a reta para cá, é positivo, para lá é negativo. Tem uma curiosidade. Por que não tem fim? Qualquer número que eu disser para vocês, ou que vocês disserem para mim, eu posso somar com 1. 1.425.812. 1.425.813. E assim vai. É sem fim. Eu sempre posso somar mais 1. Professora,
Vai ter número tão grande que não tem nome? Vai. Mas deixa para lá. Vamos embora que a gente não vai precisar se preocupar com isso. Não é, Vilma? Vamos lá. Agora, pegue seu caderno e mãos à obra. Vamos embora, né? Caderno, lápis, canetinha, régua, o que você tiver aí na mão, para a gente ver essa questão aqui que eu deixei para vocês, né? Aqui a gente vai retomar, vai lembrar um pouco. Tem os retângulos, que são figuras, são polígonos, que é fechadinho, ó, com semi-retas, com 4 lados. Mas tem retângulos de medidas diferentes. Lembra que a gente falou de perímetro, que é a soma da medida dos lados. Então, para saber se você vai ampliar ou reduzir um retângulo, eu preciso saber as medidas. Vamos lá. O A e o D. Professora, por que a senhora pulou, não botou o A e o B? Simples, porque não cabia na tela. E como não importa a ordem, eu comecei a investigar. O A, eu sei que tem 10 unidades. Está aí embaixo, tá, gente? Contando 10 unidades. E na altura, eu tenho 5 unidades. O B, o D, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente chama isso aqui de base. Esse lado que está na horizontal, a gente chama de base. Aqui tem 8 unidades. Professora, a senhora não está falando qual é a medida. Não importa, é unidade. Qualquer medida aí vai contar. Centímetro, metro, quilômetro, não importa. Milímetro, até as que você não conhece. O que importa é a unidade, tá? E aqui a altura. Esse lado aqui, na vertical, se chama altura. 1, 2, 3, 4. Ora, fizemos isso em todos. No B, se quiser, a gente conta junto, mas a gente tem 12 com 6. No F nós temos 6 e 3. Aqui eu tenho o C com 14 e 7, o E com 5 e 3 e o G com 4 e 2. Aqui estão todas elas, gente, e aqui eu coloquei só as somas, tá? Dá para dar uma ampliada para a turma dar uma olhada se contou certo aí os vértices? Ótimo! Então, desse jeito aqui, a gente pode começar a comparar. Se você olhar direitinho, eu trouxe apenas um, tá, gente? Mas tem vários. Por que eu trouxe apenas um? Por conta do tempo. Eu trouxe o B, que tem 12 na base, ou seja, na horizontal, e tem 6 na vertical, que é a nossa altura. E o F, eu tenho 6 na base e tenho 3 na vertical, que é a altura. Ora, quem é 12? 12 é 6 vezes 2. E quem é 6? É 3 vezes 2. Veja que todos os dois eu multipliquei por 2. Quando eu multipliquei por 2, eu aumentei proporcionalmente. A gente vai ver isso, o que é que tem a ver com a fração. Mas eu quero só que vocês entendam essa proporção. Ah, professora, eu vou ser artista, eu vou fazer ampliações distorcidas. Gente, o mundo dá para todo mundo. Só que, em alguns casos, você precisa de uma ampliação e uma redução rigorosamente, né, matemática. Ou seja, que não pode ter distorção. E fora da arte, tem distorções em ampliações e reduções? Tem, gente. Não é só a arte que faz isso, não. Vocês só estão aprendendo uma ferramenta. De posse dessa ferramenta, você usa como você quiser. Até mesmo para distorcer. Então, bora lá. Olha só. Ampliando. Aqui eu pedi para vocês pesquisarem duplicado, né, o dobro, ou 2 vezes. E prestem atenção. A figura menorzinha, o mico-leão dourado, a gente tem que trazer, né, nossa fauna. Tem um pedaço verde aqui, ó. Qual o tamanho? Não interessa, essa é a medida. Se essa medida
coube exatamente 2 vezes, tanto na horizontal, que é a base do retângulo, quanto na vertical, é a mesma ampliação, então eu ampliei matematicamente, eu dobrei. Ora, mais a arara azul traz a redução. Diminuir, 2 vezes menor. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 1, 2. Veja que eu botei diferente para que vocês percebam que são 2 medidas iguaizinhas a essa medida aqui. E aqui eu fiz de propósito, coloquei 1, olha o outro aqui, 2. Então, eu reduzi pela metade, tá? Bom, aqui está na matemática. Que figura é essa? Um quadrilátero, 4, tá? Opa, 4. 4 o quê? 4 lados. 1, 2, 3, 4. O que é que eu fiz? Ampliei. Peguei a figura pequenininha, de 4 lados, 1, 2, 3, 4, e aumentei. Este lado aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho quanto? 1, 2, 3. Fiz a mesma coisa do lado de cá. Se é 3, é o triplo. Veja que além da gente estar trabalhando o conceito de ampliação e redução, que vai chegar lá na homotetia, não hoje, a gente está trabalhando a nomenclatura, o triplo. Que é o triplo? 3 vezes. Ora, e a redução? Eu trouxe um hexágono regular. Para quê? Para que vocês relembrem, vocês já viram isso com o professor Pedro, figura plana que possui 6 lados. É o hexágono, né? A gente até pode associar a... Quantas vezes foi campeão? Hexacampeão, né? Então, esse hexa quer dizer 6, hexágono, ágono, ângulos. Ora, eu reduzi, tá visível que eu reduzi. E fiz a mesma coisa lá da figura, ó. 1, 2, e aqui eu só tenho 1. Então, eu reduzi pela metade. Eu acho que tá simples, não? Eu tentei não complicar, mas, professora Vilma, como é que tá aí o chat? Tem alguma pergunta, algum comentário? Sabino comentou aqui que a figura F é a redução da figura B? Isso! Sabina é fera. Sabina, um dia eu lhe conheço. Eu já vi você com o professor Ricardo, mas um dia eu vou lhe conhecer. Vamos lá. E os outros também, gente. Meus alunos da escola, quando eu estava lá, no que a gente chama chão de escola, né? Eu estava lá no Vasco da Gama, eles também estão assistindo, mas eles estão caladinhos. Tânia, não quero complicar, mas assim, você estava falando da coisa da distorção, mas a distorção, ela também é matemática. É só quando, inclusive nos programas de desenho, você pode ampliar distorcido. E aparece o gráficozinho mostrando quanto eu aumentei na vertical e quanto eu aumentei na horizontal. E a figura fica troncha. Exato. Mas é também uma multiplicação. Exatamente, professora Vilma. Só que não é Só que não é esse conteúdo. A gente vai ver esse conteúdo que ela está falando mais tarde. Mas sempre está tudo interligado. Veja, ela acabou de trazer outro conteúdo que vai estar interligado. Mas não é hora, é que vamos no embora. caso você vai multiplicar por valores diferentes, não é? Mas assim, eles estão acompanhando esse daqui, eles estão iniciando, mas eles vão ver isso aí, e vão ver e vai ajudar, né? Antecipando uma curiosidade, porque eu acho que o aluno, às vezes, os estudantes, às vezes eles gostam de desafiar a gente, né? Com certeza, mas vamos lá, que a gente está terminando aqui. Que é isso, professora? Aí eu vou pedir para ampliar isto. Veja, aqui eu estou usando dobraduras, né? Eu não sei se vocês conhecem origami, que é uma arte milenar chinesa ou japonesa. Obrigada, Vilma. É uma arte milenar japonesa de fazer figuras ou uma série de coisas dobrando um papel, tá? Aqui eu não vou chegar a isso, eu só vou usar a dobradura para demonstrar isso tudo que a gente veio falando, de ampliar e reduzir. E vou usar isso aqui na aula de amanhã, tá, gente?
Então, eu vou continuar, porque a gente aí vai aprofundar um pouquinho mais. O que acontece quando eu amplio e quando eu reduzo? Com relação aos lados, a gente já viu. E os ângulos? Então, dá uma ampliada nisso aqui para mim, por favor. Aqui tem um quadrado. Então, se eu dobrar no meio, tem que ficar certinho, tá, gente? Isso é bom para a gente manusear com cuidado, para não ficar troncho, porque aí a gente não consegue fazer a ampliação e redução matemática. Veja que eu tenho a altura do quadrado aqui, amarelinha e preta, e no final, esse quadrado pequenininho aqui, vai ficar com uma delas apenas. E eu dobrei uma vez e ficou assim? Não. Eu preciso dobrar a segunda vez. Depois que você dobrou, você dobra mais uma vez. E aí, na segunda dobra, você tem esse quadradinho. Se você marcou bem marcado e abrir o papel novamente, você vai ter o quadrado grande marcado deste jeito. Professora, mas a senhora não fez só a duplicação? Como é que eu tenho 4 quadradinhos? Essa já é um passo à frente, que é a questão da área. Quando eu duplico meus lados, eu não vou duplicar a área na mesma proporção. Mas a gente vê isso aí depois, tá? Eu quero que vocês testem isso em casa e amanhã traga o materialzinho assim para frente da TV para a gente checar algumas coisas com relação a ângulos. Bom, aqui, gente, é vocês não esquecer. Determinação. Para a gente alcançar o alvo. Qual o alvo, professora? Os seus desejos, os seus anseios. A gente tem que ter determinação. A gente tem que fazer um planejamento. Tem que fazer uma listinha. O que eu preciso fazer? E essa listinha, gente, não tem que ser fixa, fechadinha, não. Nada disso. Você está olhando assim, eita, eu tenho que mudar essa listinha aqui para eu alcançar. Determinação. Você alcança. Qualquer um alcança. Eu tenho certeza. É fácil, professora? Não. Na verdade, a gente precisa ter esforço. Outra coisa. Cada um tem seu tempo. Ah, fulaninho, no instante aprendeu. No instante sabe fazer. Veja que a ampulheta. A ampulheta é esse reloginho do tempo que vai caindo areia, às vezes água. Tem uma série de ampulhetas no mundo para vocês darem uma olhada. Nos joguinhos vocês encontram bastante. Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo. Respeita o seu tempo. Não precisa se preocupar se seu coleguinha aprendeu mais rápido do que você ou não. Não precisa. Cada um tem seu tempo, tá? Então, tem alguns matemáticos, grandes matemáticos mundiais, que na época de escola eles eram considerados lentos na matemática. É um menino que não dava para matemática. E são gênios hoje da matemática mundial. Então, respeita teu tempo. Vamos lá. E o esforço? Eu preciso fazer esforço. Se eu quero chegar mais próximo e não faço o esforço de dar o primeiro passo, dar o segundo passo, eu não vou chegar mais próximo nunca. Então, esforço em qualquer área, gente, não é só matemática, não. Esforço é necessário para a vida, tá? Aqui, errar. Esse é o que eu mais gosto. Errou, tente novamente. Entender por que errou, desenvolve seu cérebro. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência, já está provado isso. Então, quem nunca tentou colocar um preguinho aí, bater um prego em qualquer lugar e o prego entortou? Quem nunca? Olhe, se vocês sempre acertaram, vocês são fera em colocar o preguinho, porque eu já entortei bastante. A professora Vilma já entortou? Oh. Então, vamos lá. Criatividade. Esqueça as caixinhas. Libere, faça do jeito que você achar correto, desde que não tenha nenhum procedimento que vá contra a matemática, faça do seu jeito, não tem problema não. Bem, e sucesso, gente? Fazendo tudo isso, vocês vão alcançar sucesso. Nem
O que é sucesso para mim? Sucesso para mim é um degrau daquele que eu subi. Sucesso não é alcançar o alvo, não. Sucesso é subir a escada. Tá? Então, aqui é para a próxima aula. Pesquise o significado de ângulos e sua classificação. E já estourei meu tempo. Até a próxima aula. Vilma, quer dar um tchauzinho? Tchau, gente. Até a próxima. Bom, pessoal, não esquece de fazer a pesquisa. Tchau, turma.